toda vez que eu olhava para o meu pai, eu tinha aquela mágoa. Eu tinha aquela vontade de matar meu pai. Num determinado momento, eu tinha ido até em casa para dar um tiro na cabeça dele. Ele me jogou para fora de casa, ao ponto que eu morei 1 mês na rua, 15 dias debaixo da ponte e fiquei 15 dias na Cracolândia. Meu nome é Michel Silva, tenho 38 anos e eu sou segurança particular. Eu vim de uma família completamente destruída, ao ponto que eu presenciei muitas agressões físicas, muitas agressões verbais. Meu pai era viciado na bebida, meu pai era viciado na prostituição, em jogos. E a palavra que meu pai sempre falava para nós era o quê? Homem de verdade tem que ter mais de uma mulher. Ao ponto que houve a separação do meu pai e da minha mãe. Minha mãe se separou e começou a se prostituir. Ela se envolveu em vários relacionamentos para vir trazer alimento dentro de casa, porque a situação ficou muito difícil. Quando meu pai se separou dela, meu pai era o sustento de casa. Aí meu pai separou e deixou nós na mão. E ela saía com um homem, saía com outro. Muitas das vezes eu via ela apanhando de homem. A mesma situação que aconteceu lá atrás com meu pai, aconteceu com ela com outros homens. E ela acabou falecendo. Ela era o meu bem maior. E isso me deixou muito desnorteado, porque eu me vi sem chão. E aonde eu procurei o chão? Procurei me apegar nos vícios. Eu me afundei muito nos vícios, ao ponto de eu usar constantemente a cocaína. Eu usava tanta cocaína que eu queria me matar. Eu falava, eu vou me matar para ir para perto da minha mãe. Eu tinha o costume de ficar em cemitérios, no túmulo da minha mãe. Chorava, passava dias dentro do cemitério. E quando eu saía do cemitério, eu já ia para bebida, para cocaína. Eu era de Guarulhos e eu fui ameaçado de morte, ao ponto de, por causa da cocaína, por causa de me envolver com mulheres de outras pessoas. Aí eu era de Guarulhos e vim para São Paulo, vim para casa do meu pai. Mas toda vez que eu olhava para o meu pai, eu tinha aquela mágoa. Eu tinha aquela vontade de matar meu pai. Num determinado momento, meu pai não conseguiu superar tudo isso, ele me jogou para fora de casa. Ao ponto que eu morei 1 mês na rua, 15 dias debaixo da ponte e fiquei 15 dias na Cracolândia. Isso foi o pior, porque a revolta do meu pai ficou pior. Eu só tinha vontade de matar meu pai e me matar. Um amigo meu, ele me apresentou uma casa de prostituição. Nessa casa de prostituição, eu comecei como garçom, aí comecei como gerente, aí foi passando os tempos, eu era o braço direito da cafetina. E eu comecei a ganhar dinheiro, e era pior, porque eu usava mais droga, porque eu bebia cada vez mais. Eu bebia todos os dias. No meio dessa bagunça toda, eu ajuntei com uma moça. Por quê? Eu falei, eu vou ter uma moça do meu lado para poder me ajudar e para poder suprir aquela necessidade que tinha dentro da minha alma. E tudo que eu tinha visto lá no passado com meu pai, eu fazia com ela. Eu batia nela, eu colocava ela para fora. Eu nunca passei festas de Natal, Ano Novo, festas aleatórias, eu não passava. Por quê? Eu vivia nas casas de prostituição. Ela não aguentou, ela separou de mim. E aí eu comecei a usar mais drogas ainda. Ao ponto que eu tive overdose. Ao ponto de que eu fiquei morando dentro da casa de prostituição, não ia para casa. Fechava lá o estabelecimento, eu ficava lá. Trazia mulheres, trazia amigos e ficava lá. Eu tinha vontade de tirar a minha própria vida. Ao ponto de que eu coloquei um lençol no meu quarto e tentei me enforcar. Todo momento eu pensava, tinha vezes que eu estava dirigindo e eu estava na marginal e uma voz vinha na minha cabeça, se joga, coloca, bate o carro. Eu era atribulado por essas vozes. Foi aí que eu conheci a minha esposa. Mas outra vez, o que aconteceu lá atrás, estava acontecendo com ela. Tirei ela da família dela e trouxe ela para morar comigo. Começou tudo de novo, ao ponto de ela querer separar, de ela querer ir embora. E ela tomou uma decisão na vida dela. Ela começou a vir para o Templo de Salomão. E quando ela veio, eu comecei a ver uma mudança nela. Eu vi uma mudança nela. Por quê? Porque eu chegava com cheiro de mulher, com telefone de mulher. Chegava 3, 4 dias depois. E ela começou a me tratar diferente. Ao princípio, eu ficava falando, poxa, o que ela tem? Porque antes ela me tratava mal e depois ela me tratou completamente diferente. E eu comecei a vir com ela. E sempre o bispo, o pastor, ele falava do Espírito Santo.
Sempre ele enfatizava, você pode estar um tempo, 2 tempos dentro da igreja, se você não tiver o Espírito Santo, você não permanece. E eu falava, o que é o Espírito Santo? O que deve ser o Espírito Santo? Ele falava da paz, ele falava da alegria. E eu falei, poxa, eu preciso do Espírito Santo. Mas só que tinha algo que não me deixava deixar o mundo. Eu queria o Espírito Santo, mas eu também queria as minhas vontades. O que me fez tomar a decisão foi uma vez, quando eu vim na reunião, e o bispo falou que mais cedo ou mais tarde, todos nós iremos partir, se você não tiver a salvação, o Espírito Santo. Isso me deixou, eu falei, meu Deus, o Espírito Santo é essencial na minha vida. Eu preciso do Espírito Santo. E para mim, receber o Espírito Santo, eu tive que fazer o quê? Começar tudo do começo, como uma criança. Passo a passo eu fui deixando as coisas que me faziam mal, as coisas que me impediam de eu receber o Espírito Santo, porque o trono do meu coração era envolvido da mágoa que eu tinha do meu pai. Eu tive que liberar o perdão para ele. Eu não queria, mas toda vez que eu vinha na reunião, o bispo falava, você precisa perdoar para que seja perdoado. Não foi fácil, acho que foi uma das coisas mais difíceis até eu chegar a ele e pedir perdão para ele, porque num determinado momento eu tinha ido até em casa para dar um tiro na cabeça dele. Eu subi a escada e queria dar um tiro nele, e ele ficava com isso. Eu tava com mágoa dele e ele tava com mágoa de mim. Eu falei para ele me perdoar de todas as coisas que eu tinha feito, para que ele me perdoasse, e ele me perdoou. Ele me perdoou por todas as coisas que eu fiz, e isso foi um alívio na minha vida. E sobre as drogas, sobre as mulheres, sobre a bebida, não foi fácil, porque a minha vida ela estava baseada no mundo. Isso não foi de uma hora para outra, mas foi através de uma decisão. Foi quando eu fui decidindo a deixar, foi quando eu fui decidindo a querer conhecer Jesus de fato e de verdade. Eu comecei a focar, ler a Bíblia, eu comecei a meditar, eu comecei a orar mais. Até aqui, meu Deus, eu vim fazendo tantas coisas erradas. Me ajuda, foi aí que o Espírito Santo veio em mim. Foi no dia 27 de novembro, na Vigília do Véu. Parecia que eu já estava pressentindo que eu ia receber o Espírito Santo naquele dia, porque eu já vinha me preparando, eu já vinha meditando, eu já vinha falando com Deus, Deus me ajuda, não deixa eu voltar para o pecado. E quando você chega até Deus com sinceridade, quando você se esvazia para Deus, não pode deixar nada dentro de você, você tem que falar para Ele tudo, Ele já sabe, mas Ele quer escutar de você o que há dentro de você, o que falta. Aí quando eu contei tudo para Deus, o Espírito Santo ele veio sobre mim. Eu não senti nada, eu não chorei, mas eu tive uma certeza profunda, uma certeza que eu nunca tive na minha vida, de que Deus ele era comigo. Toda aquela felicidade que eu procurava no mundo, tudo aquilo que eu procurava nas bebidas, nas casas de prostituições, eu percebi que o Espírito Santo ele supriu isso. Porque no dia que acabou a vigília, eu queria sair para falar da paz para todo mundo. Eu via pessoas na rua e eu queria falar de Jesus. Eu queria falar que Jesus pode tirar ela daquela situação. Eu via pessoas se prostituindo, eu queria falar para elas que aquela vida ali, Deus podia mudar a vida delas. Houve uma paz, houve tranquilidade dentro de mim. E hoje eu sou uma nova pessoa, hoje eu sou completamente transformado. Aonde eu não tinha dignidade, aonde eu não tinha esperança de vida, aonde a minha família um dia chegou e olhou para mim e falou: esse menino ou vai morrer ou vai ser preso. Hoje elas me veem como referência, hoje ela vê meu casamento como referência. Hoje elas pedem para mim ir lá fazer uma visita, para mim poder orar na casa delas. Hoje eu sou referência para minha família. Eu que por muitas vezes não tinha esperança no meu casamento, eu por muitas vezes agredia, traía, mentia. Hoje o meu casamento ele está transformado. Hoje eu vejo a minha esposa como uma auxiliadora. Hoje eu dou todo o carinho para ela. Hoje eu sei o que é ser um homem de verdade. O Espírito Santo mudou meu caráter, mudou as minhas atitudes, mudou meu modo de pensar. Hoje eu sou uma nova pessoa, hoje eu sou uma nova criatura. Por onde eu fiquei por 15 anos, na bebida, na droga, no vício, eu não tinha expectativa de vida. Hoje eu tenho expectativa de vida. E o mais importante é levar a palavra de salvação. Hoje eu faço parte do projeto EVG Night, da Igreja Universal,
E hoje nós vemos muitas garotas com depressão, hoje nós vemos muitas garotas querendo tirar a vida. Há muito tempo atrás eu levava elas para usar droga, hoje eu levo a palavra de Deus. Há muito tempo atrás eu levava elas para a casa de homens para se prostituir, hoje eu trago ela na casa de Deus. Houve uma transformação, mas tudo isso foi o Espírito Santo habitando dentro de mim. Eu não trocaria o Espírito Santo por nada. Eu não trocaria o Espírito Santo nem por um máximo de dinheiro, por casa, por vaidade. Eu não trocaria o Espírito Santo por nada. Hoje o Espírito Santo é meu tudo. O Espírito Santo é meu bem maior. Caminhava por estradas tão desertas. Eu sofria, mesmo assim eu procurava. Meus amigos não podiam me ajudar. Eu sofria, mesmo assim eu caminhava. Deparei com um pranto no meu rosto e caí sobre pedras e espinhos. Quando tudo terminava para mim, eu ouvi uma voz dizendo assim: estou aqui sempre com você. O Pai nunca abandona o seu filho. Eu percebi que era a voz de Deus. Como é linda e divina a luz. Aprendi com Deus a ser feliz e caminhar com Jesus. Quero ser pro Senhor tudo que eu não sabia. Agradeço ao Senhor todos os dias. Obrigado, Senhor. Obrigado, meu Deus. O Senhor pôs Jesus na minha vida. Obrigado, Senhor. Obrigado, meu Deus. O Senhor pôs Jesus na minha vida. Obrigado, meu